Senhor presidente, senhores deputados, eu ia ceder o meu tempo ao meu colega deputado Cabo Almi, mas me sinto agora motivado a vir à tribuna e fazer algumas colocações em função de falas aqui que me precederam. Primeiro, quero dizer ao deputado ilustre Coronel Davi que os filhos do presidente Lula têm muito orgulho da sua história, da sua trajetória e da sua honradez. Ele disse: os filhos do maior corrupto do Brasil, presidente Lula, e eu quero dizer para ele que filho corrupto é o filho do presidente Jair Messias Bouzo. O senhor senador Eduardo Bolsonaro, que está metido num mar de lamas, e não é a lama de Brumadinho, não. É a lama da corrupção e do crime. Este senhor, filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, não teve a honradez de atender um chamado do Ministério Público para prestar esclarecimento sobre as graves denúncias que pesam sobre ele. Deputado Coronel Davi, este é o filho que precisa se explicar para a nação brasileira. Nós que somos afiliados do presidente Lula, nós falamos isso com a boca cheia. E o presidente Lula está para ser indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Não sei se Vossa Excelência sabe disso. Fora do Brasil, é uma personalidade muito respeitada. E hoje, mais do que nunca, está claro que ele é um preso político. Deputado João Henrique, é um preso político. E Vossa Excelência fez uma fala aqui que não convence ao menor dos advogados, dizendo que o presidente Lula não foi liberado para o velório do seu irmão porque ia ter um comício. O senhor tem bola de cristal? Ah, então a juíza falou, vai ter um comício, não vou liberar. Adivinharam que ia ter um comício? Ou negaram de pronto um direito que é assistido a qualquer preso desse país? É claro que é um ato de perseguição. É claro que o ex-presidente Lula é um preso político. E eu vou dizer aqui a Vossas Excelências, como tem medo do Lula. Eu nunca vi isso. Como eles têm medo do Lula. Tanto é que o ministro Sérgio Moro, quando era juiz, fez de tudo para que ele não fosse candidato a presidente, porque senão hoje ele seria o presidente da República. Alguém tem dúvida disso? Então eu fico vendo, até nas postagens no Facebook, como as pessoas têm medo do Lula. Eu ofereço uma Lula, parte, senhor. Eu vou ter que concluir agora a minha fala, mas do Lula colocar a cara para fora da prisão, as pessoas começam a tremer. Não, não pode sair. Vai virar um tumulto, vai virar um protesto, vai virar um comício. Se o Lula sair na esquina de onde ele está, é perigoso ter uma manifestação. Por quê? Porque ele é um líder popular. É um líder popular. Conceda uma parte, senhor deputado. Agora, a extrema-direita tem medo do Lula. E a gente não vence a ideia oposta à da gente prendendo as pessoas. A gente vence no debate. O presidente Lula foi preso sem prova, o senhor sabe disso. Sem prova. É diferente daquele menino lá que está no Senado, Eduardo Bolsonaro, que o COAF levantou a ficha dele, levou um susto. E eu estou com medo de não dar nada. Esse monte de denúncia em cima daquele Bolsonaro lá, corrupto, que passava a mão
no salário dos assessores na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Vocês têm que explicar isso também, porque Vossa Excelência falou que nada vai ficar sem resposta. Permitam uma parte? Vou dar a explicação. Então tem que explicar aquela relação do COAF do Eduardo Bolsonaro, o menino do presidente. Flávio, tem o Eduardo, tem o Flávio, tem o outro, que agora a presidência da República ela é familiar. É familiar, eles vão lá e... Essas coisas vocês também têm que dar resposta. Não é vir atacar o Lula. Porque quando a gente fala alguma coisa desse governo, eles falam, não, mas o PT, porque o Lula... O PT já saiu do governo. O Lula está preso. Agora vocês têm que responder. Esse Flávio Bolsonaro, a ligação dele com as milícias no Rio de Janeiro. É crime. É bandidagem. O cara deu moção de congratulações para criminosos das milícias e contratou a mãe de um miliciano no seu gabinete no Rio de Janeiro, lá na Assembleia. Vocês têm que explicar isso. A nação brasileira precisa de uma explicação. Porque vir aqui fazer discurso fácil, a corrupção é o maior problema, a bandidagem também é, os milicianos no Rio de Janeiro também são um problema, porque lá a milícia é o Estado, o crime organizado é que governa. Esse é um problema. Vocês ficam falando, a corrupção, a farsa da Operação Lava Jato, essa farsa, ela se arvora de ter recuperado R$1 bilhão da corrupção. Vocês acham que é muito? Só numa operação para salvar o Banco Itaú, o governo Temer abriu mão de R$20 bilhões de arrecadação para o nosso país. O maior problema é a corrupção? De prefeitinho que fica viciando licitação, de governadores de estado que ficam pegando dinheiro de propina das empreiteiras? Isso é fichinha para a corrupção das empresas, dos bancos. Então, nós vamos ter muito que debater aqui, viu, Coronel Davi? Vamos. Muito que debater. Permitam uma parte? Eu acho, vou permitir, acho que Vossa Excelência poderia começar explicando essas coisas do Flávio Bolsonaro. Obrigado pela parte, nobre deputado Pedro Kempe, mas gostaria de dizer, Vossa Excelência disse que o deputado João Henrique teria bola de cristal. Quem tem bola de cristal é o senhor, porque o senhor falou que se o Lula fosse candidato, ele ganharia a eleição. Eu vi na minha bola de cristal. Eu quero comprar essa bola de cristal do senhor. Está lá no meu gabinete. E dizer ao senhor... Próxima sessão vou trazer por aqui. Traga, que eu quero comprá-la. Custa R$5 mil. Eu posso fazer um desconto para Vossa Excelência. Eu compro parcelado. Mas dizer a Vossa Excelência que, quando me referi aos filhos do Lula, eu também me referi àquele rapaz que veio de baixo, trabalhava no zoológico, limpava cocô de animal, e hoje é um dos grandes milionários do Brasil. Isso aí o senhor que tem que explicar. O PT tem que explicar isso também. Quem que é esse? É o filho do Lula. Ah, o dono da Friboi? Que vocês falavam que era o dono da Friboi, da JBS? O senhor me permite uma parte, deputada? Por favor. Permito. Obrigado. Ah, não vem... Deputado. Vossa Excelência disse que hoje os filhos do Jair Bolsonaro fazem parte do governo. Quem fazia parte do governo Lula eram os filhos dele. Por que o senhor não fala do Flávio? Eu gostaria de falar, deputado. Me permita. Vossa Excelência concedeu a parte, eu gostaria de usá-la. E dizer, então, que fica muito estranho o senhor chegar e acusar o filho do presidente, o senador eleito pela grande maioria dos votos da população do Rio de Janeiro, e que teve criminosamente vazado dados sigilosos do COAF. Isso
quem tem que explicar é o COAF. E essa campanha difamatória que é feita a todo dia, todos os dias é feita contra o Flávio Bolsonaro, querendo atingir a honra do nosso presidente. Os senhores não vão conseguir. Os senhores perderam a eleição e vão ter que ficar os 4 anos olhando, admirando e vendo os avanços que o governo Jair Bolsonaro vai fazer para o Brasil. E o senhor pode ter certeza, deputado Pedro Kemp, o discurso do combate à corrupção, ele é verdadeiro. O capitão Contar disse aqui, falou muito bem do projeto do pacote anticrime lançado pelo governo do Bolsonaro, pelo ministro Sérgio Moro, e que o grande interesse desse pacote é o combate à corrupção, o combate às organizações criminosas e fazer valer o direito aqui no Brasil. Ninguém mais vai ficar acima da lei, nem ex-presidente. O ex-presidente está preso, está recluso e vai pagar os crimes que cometeu. Muito obrigado pela parte. E a gente quer Deputado que todo Pedro Kemp, mundo... Só um minutinho. A gente quer que todo mundo pague pelos crimes que cometeram. Agora, esse senadorzinho que o senhor veio falar aqui, ele não teve a hombridade de prestar esclarecimento para o Ministério Público. Por quê? Ele foi chamado 2 vezes e não foi. Por quê? Agora, é engraçado, toda vez que a gente faz uma denúncia aqui desse governo, vocês vêm falar do PT. Isso é desviar o assunto. Isso é não ter resposta convincente. Combate à corrupção, mas criminosamente revelar o sigilo bancário COAF. Quer dizer que era para ficar debaixo do tapete? Não era para revelar? Não foi só dele, não, foi de um monte de deputado lá no Rio de Janeiro. Tem um monte de gente lá que está quando a gente fala do crime, da corrupção no governo do Bolsonaro, eles vêm falar do PT. Aí o senhor falou do Lulinha, né, o filho do Lula. Aqui, ó. Polícia Federal investiga 10 anos de finança do filho do Lula e conclui que não há corrupção. Então, falava que era dono da Friboi, o senhor lembra? O filho do Lula é dono da Friboi. O filho do Lula era dono da JBS, sócio. Falaram tudo isso, esse monte de mentira. E esse senador que o senhor falou aqui foi eleito democraticamente com uma votação expressiva no Rio de Janeiro, com base em fake news. Com base em fake news. Agora ele vai ter que explicar, porque o ministro Marco Aurélio deu uma canetada, falou, volta lá para a primeira instância. Ele vai ter que explicar. Vai ter que explicar. Vocês não vão ficar com esse discursinho fácil aqui de combate à corrupção e jogando as falcatruas do governo de vocês para debaixo do tapete, não. Porque se Vossa Excelência falou, nós perdemos a eleição, nós perdemos a eleição. Não vão ficar aqui assistindo vocês batendo palma, nós vamos incomodar vocês, porque tem que ter coerência. Olha só, o ministro Moro entrega um projeto de combate à corrupção e ao crime. Muito bonito. Ele acabou de se entregar, deputado Coronel Davi. Sabe por quê? Porque nesse projeto ele fala que quem foi condenado em segunda instância vai ter que ficar preso. Isso é para o Lula. Ora, se ele está querendo transformar isso em lei, por que então prendeu antes? Então ele está assumindo que a prisão do presidente Lula, condenado em segunda instância hoje, ela é ilegal, porque não tem lei aprovada sobre isso. O que existe é um artigo na Constituição que diz que ninguém será considerado culpado antes do processo transitar em julgado, que não é o caso do Lula. Então a prisão do Lula, ela é ilegal. Tanto é que o Moro está tentando legalizar agora. Isso é hipocrisia. É hipocrisia. Esse xerife do Brasil, logo a máscara dele cai. Logo a máscara dele cai. Deputado João Henrique. Obrigado, deputado. É só para complementar,
e não deixar de reconhecer os avanços sociais que ocorreram no governo do presidente Lula. Foram muitos. Isso a gente reconhece. O que eu, como manifestante, como militante das ruas, o que a gente fica decepcionado é com a forma de cooptação, de institucionalização, do aparelhamento das instituições. O combate reside ali. Eu louvo as atitudes do presidente Jair Bolsonaro, que antes mesmo de ser presidente, já colocava as lideranças políticas dele, os filhos dele, na linha que ele acredita. Em diversas vezes já vi o presidente dizer para os filhos deles: estou decepcionado, ou não gostei, ou não é o caminho, vamos por aqui. Aonde falha o senhor Luiz Inácio Lula da Silva é que todas as vezes, infelizmente, quando a oposição vinha, como o senhor está vindo agora, no lugar dele dizer, me decepcionou, não concordo, não condiz com a minha linha de atuação, ele dizia, não conheço, não sabia, nunca vi. É aí que reside a nossa insatisfação como militante, manifestante de rua. Obrigado. Tá certo. Só que o presidente Bolsonaro não colocou os filhos muito na linha, não. Porque um deles está se mostrando bem fora da linha. E esse rapaz vai ter que se explicar para o Brasil. Vai ter que se explicar para o Brasil. Essa relação do COAF, ela é muito comprometedora para ele. E ele está fazendo o que o senhor está dizendo que o Lula fazia. Não, não sei, não conheço, ele está fazendo isso. Vocês viram? Flávio Bolsonaro, quando ele foi tomar posse agora no Senado, foram entrevistá-lo, ele falou assim, não, vocês têm que ver lá com o Queiroz, não tem nada a ver com isso. Está fazendo isso, o deputado João Henrique. Aprendeu, né? Está fazendo isso. Olha, vamos ter cuidado para fazer o debate aqui. O presidente Jair Bolsonaro, ele está se mostrando para mim, cada dia que passa, num fantoche. Num fantoche. Não governa nada, não tem voz ativa. E ainda mais, coitado, né? Num leito do hospital, mais prejudicado ainda. Mas o Mourão está bastante assanhado. O general Mourão está muito assanhado, está tomando gosto pela coisa. Ilustre deputado, permita-me uma parte. Mas, vou permitir. Por favor. Mas, eu estava dizendo aqui que o ministro Sérgio Moro, ele se entregou. Entregou que ele cometeu uma grande injustiça contra o Lula. Ele está querendo legalizar agora o que ele já fez, lá atrás. E prendeu uma pessoa sem provas. Prendeu uma pessoa sem nenhuma prova, só com base em delação premiada. Então, essas questões aí, elas vão ficando muito claras e a história vai dizer quem é quem nesse jogo sujo que nós assistimos nesses últimos anos aqui no Brasil. E antes de conceder a parte para o deputado contar, eu quero dizer que com a mesma garra e entusiasmo que o coronel Davi disse aqui, que vai defender e não deixar nada sem resposta, eu quero dizer que eu também vou responder às acusações ao meu partido e ao meu presidente Lula com muita disposição e com muita garra. Porque se teve alguém que mudou a história do Brasil, foi o ex-presidente Lula. Um governo que teve o reconhecimento no mundo inteiro e que conseguiu elevar a condição de vida de muitos pobres e miseráveis. Uma coisa eu lamento desse governo Jair Bolsonaro. Até agora, eu não vi da boca dele e de nenhuma autoridade desse governo sequer a palavra social, ou a palavra pobre, ou a palavra trabalhador. Não vi. Parece que não existe mais pobreza no Brasil, deputado Zé Teixeira. O governo, quando fez o discurso de posse dele no Congresso, sabe o que ele falou? Sabe qual é a preocupação dele?
em armar a população. Sabe qual é outra preocupação dele? Ideologia de gênero. Sabe qual é outra preocupação dele? Marxismo, comunismo. É uma piada o que esse pessoal fala de comunismo, como se nós tivéssemos um bando de comunistas infiltrados aqui no Brasil querendo tomar o poder. Agora ele não falou uma palavra. Como vai gerar emprego? Como defender os trabalhadores? Como investir no social? Como combater a pobreza, a fome, a miséria no Brasil? Para esse governo não existe nada disso. Concedo a parte ao ilustre deputado Renan Contar. Isso. Obrigado, deputado Pedro Kemp. As discussões vão estar sempre muito quentes aqui na Assembleia, mas eu acho que as pessoas, elas querem ouvir mais, elas querem mais atitudes, né? A gente vai ficar nesse embate, é Bolsonaro, é Lula, isso é passado. O que nós queremos é que daqui para frente a gente não tenha mais 13 milhões de desempregados, que a gente não tenha humanos vivendo em condições subhumanas, que não queremos mais voltar para casa com o risco de sofrer algum ato de violência. Esse tem que ser o debate comum aqui dentro, e não ficar apenas defendendo A, B ou C, mas enfim, ou L. Eu respeito todo o posicionamento do vosso partido, mas eu acho que as questões que mais nos interessam, que as pessoas querem ouvir da gente, esperam da gente, são as soluções que nós aqui iremos propor. Muito obrigado. Eu agradeço e já tive a oportunidade de falar a Vossa Excelência, né, que nós vamos manter aqui uma relação respeitosa, né, com todos os deputados, inclusive da bancada do PSL, e o nosso debate será apenas no campo das ideias, né, no campo ideológico, e a gente não pode abrir mão daquilo que a gente acredita, né? Seja a bancada que defende o governo, seja a bancada de oposição, nós não podemos abrir mão, né, das nossas posições, daquilo que nós acreditamos. Eu vou ouvir o nosso primeiro secretário e depois eu vou falar um pouquinho ainda, não sei se vai dar tempo. Deputado Pedro, primeiro eu quero dizer a Vossa Excelência... Um adversário meu em muitas questões, mas nós somos amigos, apesar de tudo, né? Primeiro eu quero comentar a Vossa Excelência pelo dinamismo partidário em defesa do seu partido. Mas eu quero colocar alguma coisa aqui isento. Apesar de sou democrata, tenho 7º mandato aqui nessa casa, iniciando o 7º, no único partido. E o Partido Democrata teve a oportunidade do prefeito, do governador de São Paulo, que ajudou, e o Onyx Lorenzoni, que hoje é da Casa Civil, de ajudar a construção da eleição do Jair Bolsonaro. Ele não teve nem tempo de fazer nada, porque ele entrou no governo em poucos dias, ainda debilitado, com saúde precária, pelo que aconteceu com ele durante a campanha. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que o progresso, o desenvolvimento vem através da mudança de procedimento. Quando o Lula entrou do presidente da República, que eu honestamente não votei nele nenhuma vez e não votei na Dilma também nenhuma vez. Então, todo mundo tinha uma esperança, e a esperança foi essa esperança do social que Vossa Excelência fala tanto, que eu acho justo. Se tem uma coisa que dói é a fome. E a pessoa de um país tão rico como o Brasil, e passar fome é uma coisa vergonhosa para o mundo e para o mundo todo. Mas você não pode dar para a pessoa a vida inteira comida. Vossa Excelência tem que criar um mecanismo para que ela possa, com o suor no seu rosto, ensinar a sua família que a maior dignidade que existe no mundo é o trabalho. E a maior dignidade da pessoa é receber o seu sustento pelo seu trabalho e não ficar dependendo a vida inteira de Bolsa A, Bolsa C, Bolsa D. Agora, o progresso vai vir, com certeza, porque Jair Bolsonaro é o mesmo Lula quando ganhou a eleição. A esperança era muito grande. E a esperança do governo Jair Bolsonaro, agora, como que eu acho que é a esperança? O Brasil caminhava com total insegurança jurídica. Nós não tínhamos garantia. Nenhum investidor viria aqui para investir, em especial, no alicerce do país, que é o agronegócio, com medo de comprar uma terra hoje e amanhã não ser dono.
Então, vai ter trabalho, porque o dinheiro do BNDES não vai ser mais investido aleatoriamente na bandidagem de tantos empresários brasileiros, e nem investir o dinheiro lá fora, com a necessidade de fazer investimento aqui dentro. Então, se mudar o costume, o governo Bolsonaro está iniciando. Eu votei nele no primeiro turno, e votei no segundo turno, e votaria de novo, mas apenas pela esperança. Eu não tenho bola de cristal, e Vossa Excelência tem, porque eu não tinha os 5 mil reais para comprar bola de cristal. Mas apenas pela esperança de que o costume do Brasil está mudando, e a esperança de mudança, para que todo mundo cumpra com o seu dever e com as suas obrigações, faz com que o país possa ter credibilidade interna e externa. Mas quero parabenizar a Vossa Excelência. Tivemos vários debates aqui e todos foram salutar. Respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, porque Lula fez um grande trabalho, mas eu acho que a vez e a forma de administrar dele, no final, pecou. E precisou de haver uma mudança que todos os brasileiros queriam agora. E espero que aquilo que Jair Bolsonaro prometeu, que cumpra, e que daqui 4 anos, se nós estivermos vivos, nós podemos chegar aqui e aplaudir, porque o seu governo está apenas começando, é apenas uma esperança, e esperamos que a esperança seja realizada. Muito obrigado. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, respeito o posicionamento do deputado Zé Teixeira, porque na política eu admiro quem tem posição clara, seja de direita, de esquerda, de extrema direita, de extrema esquerda, porque a gente olha para aquela pessoa e sabe o que ela é, o que ela defende, quais são as suas... O duro é aquele camaleão, aquele que fica em cima do muro, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, e às vezes fala uma coisa para agradar e não é bem aquilo que ele defende. Então, eu respeito posições, né, divergentes, mas a minha bola de cristal, que depois eu vou trazer aqui, ela fala que tudo indica que esse governo vai ser um desastre. Agora, por que eu falo isso? Eu falo isso na perspectiva dos trabalhadores, dos pobres, dos índios, de todos aqueles que têm os seus direitos negados. Porque para o capital financeiro, esse governo já é um sucesso. Esse governo já é um sucesso. Para os grandes investidores, para o capital financeiro, para as grandes corporações do dinheiro, esse governo está indo de bom para ótimo a cada minuto. Agora, a avaliação que eu faço é do ponto de vista das grandes maiorias da população, que são os pobres, que são os trabalhadores, que são os assalariados. Estamos para receber aí a notícia sobre a reforma da Previdência que esse governo quer fazer. Vamos ver se essa reforma da Previdência vai atacar privilégios, se ela vai cobrar das grandes devedoras do INSS, ou se ela vai só elevar o tempo de contribuição e a idade mínima dos trabalhadores, que 2/3 recebem um salário mínimo de aposentadoria. Então, não são os trabalhadores que estão quebrando a Previdência Social. 2/3 da Previdência Social pagam um salário mínimo para os trabalhadores. Agora, e as grandes aposentadorias, aquelas poupudas aposentadorias? A aposentadoria do setor público, se nós acreditarmos que existe déficit na Previdência, 980 mil aposentadorias do serviço público representam 80 bilhões do déficit propalado que se fala. Então, é preciso, de fato, rever essas situações. Agora, quando vai mexer na reforma da Previdência, fala, não, mas esse setor aqui não pode mexer, não, mas aquele ali não pode mexer. Só quem vai pagar o pato é o trabalhador assalariado? Isso também nós não vamos admitir.
Aqueles que ganham os maiores salários da nação, eles têm que dar sua contribuição e têm que se aposentar com o teto da Previdência para todo mundo. Agora um debate sério. Tem que se aposentar, então, com o teto da Previdência. Aí sim, vamos começar a corrigir as distorções. Agora, esse debate nós vamos fazer no tempo certo, no momento certo. Muito obrigado, senhor presidente.